A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs. Hoje eu quero trazer mais uma mensagem. E essa mensagem ela se encontra no livro de Deuteronômio. O capítulo é o 31 e o versículo é o 8. Que a santa palavra diz: O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Deuteronômio, cujo nome significa segunda lei ou repetição da lei. O livro, ele não é meramente uma repetição, mas uma reafirmação da aliança de Deus, a aliança que Deus fez com Moisés. O livro, ele é composto pelos discursos de despedida de Moisés às novas gerações e preparando-as para a vida na terra prometida. Moisés, ele atua como profeta e pastor, relembrando os feitos de Deus, reiterando os termos da aliança e advertindo sobre as consequências da desobediência. E você sabe das consequências das suas desobediências? O versículo está inserido em um momento crucial. Israel está na porta da terra prometida. Uma jornada de 40 anos no deserto está no fim, mas os desafios à frente são enormes. São desafios de enfrentar cidades fortificadas e nações guerreiras. Este é um momento de transição de liderança, de Moisés para Josué. O medo e a incerteza são sentimentos naturais. E a promessa desse versículo serve para tranquilizar e encorajar o povo e o novo líder, Josué, a seguir em frente. Outras passagens da Bíblia que falam de tranquilizar e de encorajar. Lá em Isaías 41:10 vai dizer: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão destra fiel. Assim, como em Deuteronômio, Deus assegura a Jacó e Israel a sua presença em meio ao julgamento e à restauração. E para hoje, irmão, é a garantia do teu sustento em meio das tuas crises pessoais. Jeremias 1:8 vai dizer: Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Deus chama Jeremias para um ministério difícil, mas promete o livramento. A conexão com Josué é clara, a tarefa é grande, mas a presença de Deus é a garantia do livramento. Já em Ezequiel 36, do 26 ao 27, vai dizer: Dar-vos-eis coração novo e porei dentro de vós espírito novo, e vos fareis andar nos meus estatutos. Se esse texto fala da presença externa de Deus guiando o povo, Ezequiel, ele vai apontar para a internalização dessa presença, mas pelo Espírito. Uma promessa já cumprida no Novo Testamento. Daniel 3:25 vai dizer: Então respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam no meio do fogo e não sofrem dano algum. Porque a presença de Deus com Ananias, Misael e Azarias na fornalha é uma manifestação prática da promessa desse versículo. É uma situação extrema. Deus não evitou o fogo, mas entrou nele com eles. Mateus 28:20 vai dizer que eis estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmão, Jesus dá a mesma promessa aos seus discípulos antes de subir aos céus, garantindo a presença dele na grande comissão. O povo estava numa encruzilhada de fé. Eles precisavam crer que Deus tirou seus pais do Egito, era o mesmo que os levaria à vitória. Nesse capítulo, inclui também a tendência da rebeldia, pois Deus prevê que após a morte de Moisés, o povo se prostituiria com outros deuses.
está mais adiante no 31:16. A promessa da presença de Deus era também um chamado à fidelidade. Transição de uma vida nômade no deserto para uma agricultura nas cidades fortificadas. Isso seria um choque, uma mudança de cultura. Mas a promessa que o Senhor irá adiante era a garantia que Deus os guiaria nessa mudança e nas estratégias de guerra. Assim como Josué. Muitas vezes, irmão, a sua tarefa é maior do que sua capacidade. Mas a unção e a presença de Deus te sustentam. Te sustentou até hoje, mesmo que você não reconheça. Imagine você precisar mudar de uma cidade nova onde não conhece ninguém e começar um emprego em uma área totalmente desconhecida. Irmão, eu sei bem como é isso. O medo do desconhecido paralisa. Esse versículo é como um GPS divino que não só mostra o caminho, mas te mantém firme na rota. É Deus dizendo: não se preocupe, eu vou dirigir por você, estarei no carro ao seu lado em todo o trajeto. João 14:16-18 vai dizer: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Jesus, irmão, ele cumpre a promessa do Antigo Testamento de uma forma mais íntima, não apenas caminhando adiante, mas habitando dentro de você pelo Espírito Santo. Romanos 8:31-39 vai dizer que diremos, pois à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas por vir, poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo ecoa a certeza que nada pode nos separar do amor de Deus, cumprindo o nunca te deixarei. Deus está presente em sua vida o tempo todo, irmão, mas nem sempre deixamos Ele nos guiar. Seja mudança na carreira, no casamento ou na perda de um ente querido, Deus está na frente preparando o caminho. Problemas financeiros, doenças ou conflitos em relacionamentos pessoais. A promessa não é ausência de luta, mas a promessa é a presença na luta. Você que é pastor, você que é pai ou gestor, líder, pode se sentir tão sobrecarregado quanto Josué. Aplica hoje esse texto na tua vida, irmão, delegando a Deus o fardo e confiando em sua orientação. Porque esse texto, ele vai te ensinar, me ensina que Deus é proativo. Ele ir à sua frente significa não termos, ele nos empurra por trás, mas vai adiante, preparando o terreno. Porque Deus é fiel, nunca o deixará. Revela um Deus que mantém a sua aliança mesmo quando somos infiéis. Porque Deus é pessoal, estará com você no singular. Mostra que Deus se importa com o indivíduo, não apenas com a massa. Mas isso vai impactar a sua paz interior. Se Ele não te abandona, pode caminhar sem solidão. Antes de sair de casa, irmão, ore: Senhor, vai hoje na minha frente, no trabalho, no trânsito, nos relacionamentos. Moisés não pôde entrar na terra, mas as suas palavras ecoam até hoje. Suas palavras, irmão, de fé, podem ser a herança que você pode deixar para a próxima geração. Josué ouviu a promessa e creu. E você tem ouvido a voz de Deus em meio ao meio das suas circunstâncias, do seu futuro? Que Jordão você precisa atravessar hoje que parece intransponível? Você tem enfrentado seus medos com base na sua capacidade ou na presença de Deus? Existe algum desânimo em seu coração que precisa ser substituída pela promessa da presença e da palavra de Deus?
porque Deus não te chamaria para a batalha se não fosse lutar por ti, irmão. Se Ele vai à frente, o deserto vira caminho e o mar se abre. Deus não nos prometeu um caminho fácil, mas prometeu uma chegada segura. A mesma mão que guiou Josué guiará você até o fim. Se Deus está conosco, não importa quem está contra nós. Os ventos, as ondas obedecem à sua voz. O mesmo Deus que acalmou a tempestade, Ele está no leme do seu navio. Portanto, ainda que o mundo esteja cheio de demônios, ainda que eles quisessem te devorar, não precisamos ter medo, porque aquele que está conosco é mais poderoso do que todos eles. É Jesus Cristo. Amém? Confie em si mesmo e você estará perdido, irmão. Confie em Deus e você estará seguro. Ele nunca falhou com seus filhos, um de seus filhos ainda. Ele irá à frente e estará com você até o fim. A promessa de nunca te deixarei não é apenas a garantia da companhia, é a garantia que a fonte de todo poder e alegria está inabalável ao seu lado. Deus não nos exorta simplesmente a ser fortes, mas nos dá a razão para sê-lo, ao declarar que Ele estará conosco. Toda a nossa força está em sua presença. Fora dela, não somos nada, irmãos. Assim como Josué liderou Israel para a herança terrena, Jesus nos lidera para a herança espiritual. Portanto, a nossa coragem não está na nossa capacidade, mas na obra consumada de Cristo na cruz e na sua promessa de voltar para nos buscar. Amém? Vamos orar juntos? Pai amado e Pai querido, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, primeiramente, Pai, quero te agradecer o meu acordar, o meu alimento, eu poder andar, respirar, escutar e toda a proteção que já me deu até o momento de agora. Quero também, Pai, pedir perdão pelos meus gestos, pensamentos, atitudes, porque sou fraco e pecador. Pai, diante do Jordão que precisamos atravessar diariamente, clamamos a Ti, assim como prometeste a Josué, pedimos que vá adiante de nós nesse dia, Pai, nesta semana. Reconheço que o medo e o desânimo tentam nos paralisar, mas nos apegamos à Tua fidelidade, pois só Tu tens o poder para nos sustentar. Cremos na Tua, que Tu nunca nos deixará, que nunca nos abandonará, Pai. Ajuda-nos a confiar na Tua presença constante, seja no deserto ou na terra prometida, em meio às transições, às batalhas, à liderança, seja Tu o nosso encorajamento, Pai. Que Teu Espírito Santo seja a garantia que estejamos seguros em Tuas mãos. Eu agradeço, Pai. Eu agradeço mais uma vez em poder falar da Sua palavra, que é libertadora, que cura, que salva, Senhor. Ah, Pai, em poder falar que eu tenho um Deus que tem um poder imenso e é misericordioso, nos aceita e nos salva, mesmo sendo falhos, Pai. Pai, eu agradeço tudo isso em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém. Amém.